Boa noite, Edmilson. Opa, Tudo bem, irmão? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Oi, Eu vou convidar o irmão, se o irmão puder dirigir uma oração para nós, para o Gris Marino começar. sim, posso. Opa. Santo e eterno Deus, nosso Pai, graça nós te damos pela nossa vida, te damos graça também por estarmos aqui nesse momento, nessa reunião, que o Senhor possa nos abençoar, que a finalidade dela possa ser alcançada, que o seu nome possa ser magnificado e honrado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu cordial boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa reunião. Boa noite. E aqueles que abordarem esse material num outro horário, um bom dia, se for de dia. Que Deus possa nos conduzir nesse processo de crescimento, onde estamos explicando aqui, expondo o Apocalipse e as revelações, né? Nós já tivemos 2 mensagens de introdução e já foi até a terceira mensagem, terceira lição. Hoje será a 4ª lição, né? Nós estamos usando o PowerPoint como apoio, então vamos recorrer a ele agora para dar continuidade a esse estudo do Apocalipse. A exegese, a hermenêutica, a homilética e a escatologia. Escatologia são os temas relacionados aos últimos dias, né? Os eventos dos últimos dias. A hermenêutica, a exegese, a investigação, o ato de investigar, extrair, expor, analisar, né, o texto correto dentro do contexto da Bíblia. A hermenêutica é a interpretação, qual é a explicação do texto para as pessoas contemporâneas do seu autor, né? O escritor escreveu para um povo, um público específico na sua época. E a homilética é a apresentação do texto como se aplica corretamente ao público de hoje, né? Algumas palavras mudaram seu significado, né? E estas mudanças a gente precisa estar atentos e consciente, né, do que se trata e qual é o objetivo do autor, né? Muitas mensagens foram dadas visando o público regional, mas outras mensagens foram... Então, algumas mensagens foram aplicadas para nós no futuro. Ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram, né, e creram. E nós estamos englobados dentro desses que não presenciam, não veem, mas creem. Se fosse me resumir a aplicação dessas frases aqui, na época de Jesus, seria a forma com que ele ensinava, né? Seria para nós hoje, é como se fosse na época de Jesus a parábola, né? Ele usava áudios, formas de explanar de algo que era corriqueiro e comum ao seu público na época. Então, eles entendiam perfeitamente, né, plenamente, a mensagem que o Senhor Jesus estava expondo, né? Então, nosso objetivo ao expor essas palavras é trazer esse sentido de maneira mais clara. Aqui nós vemos o livro aberto, foi a primeira lição. A segunda lição é o personagem central do Apocalipse. A terceira lição é Satanás, o inimigo de Jesus. E hoje é as boas novas no Apocalipse. E hoje nós vamos acrescentar a questão do santuário e do quiasma, né? O santuário, ele era um audiovisual que Deus usou para instruir o seu povo. No período do santuário era uma escola aberta, né? Um audiovisual, onde todo israelita acompanhava o processo. Cada ato que era feito ali dentro do santuário tinha um significado todo especial. Ele apontava para o Cordeiro de Deus que viria, né? E nós vimos na última gravação, na penúltima gravação, sobre o Cordeiro de Deus, o processo de esvaziamento, né?
onde nós aprendemos sobre a palavra quiasma. Kenosis, desculpa. Hoje nós vamos acrescentar a palavra quiasma. O que vem a ser o quiasma? Quiasma é um estilo literário pela qual a Bíblia foi escrita. Quando você começa a estudar o livro de Gênesis, depois vem Levíticos, Êxodo, e Números, Deuteronômio. Esses livros, eles têm uma linguagem específica, né? Eles começam a narrar a genealogia, por exemplo, é um desses exemplos, e eles repetem por várias e várias vezes a mesma mensagem, né? Falam para frente e depois retornando e repetem. Porque a repetição é o que nos faz compreender, e o aprendizado, né? Depende muito das repetições. As repetições, alguém diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Então nós temos que repetir. Quanto mais repetimos, mais aprendemos, mais entendemos, mais luz é adicionada ao nosso conhecimento. E a gente pode crescer cada vez mais no conhecimento da palavra. Então o quiasma é um sistema literário que ele reflete os primeiros textos da Bíblia com os últimos textos da Bíblia. E o Apocalipse, além de ser uma escrita com o sistema quiasma, ele é no próprio livro faz essa reflexão, né? Centralizando o ponto central do texto, do livro e do livro do Apocalipse, é o tema principal a que nós devemos abordar, que é a pregação do Evangelho e a urgência nessa pregação, né? É a mensagem dos 3 anjos. Quando nós compreendemos isso, nós vemos qual é o nosso papel, qual a importância do nosso papel como cristão, que é levar as boas novas, que é o Evangelho eterno. As boas novas é o Evangelho eterno. Então, você já ouviu falar do Evangelho no Apocalipse? Nós vamos ver essa noite, né? O Evangelho significa boas novas, e o livro do Apocalipse revela a beleza do amor de Deus. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 a 3, eles relatam como o pecado entrou no mundo, a criação, e como o pecado entrou no mundo. E os 3 últimos capítulos, eles refletem da mesma forma, mostrando como o pecado será exterminado. E a vida voltará a ser perfeita, como foi no primeiro capítulo, né? Depois da criação, o mundo era perfeito, de acordo com a própria explanação que Deus deu, né? Ali no início do capítulo 2. Esse é o quiasma, né? O Apocalipse contém as boas notícias da salvação. Essas boas notícias é que a salvação é disponível a todos. Apesar do conceito errôneo que muitos têm sobre o Apocalipse, ele é um livro de esperança. Não é de desespero, como pintam nos filmes, como é descrito por poetas. O Apocalipse não é terror, não é destruição, não é terremotos. O Apocalipse é revelação de fatos que aconteceram, estão acontecendo e virão a acontecer nos últimos dias. Consequências do conflito cósmico revelado no Apocalipse. Infelizmente, estamos no meio de uma guerra. Não dá para fechar os olhos quanto a isso. Tem promessa maravilhosa, mas tem também advertência quanto ao problema do pecado e o resultado dele. Qual foi o resultado do pecado? A dor, o sofrimento, a separação de Deus, a morte, a destruição da glória de Deus. A destituição da glória de Deus é que as pessoas perdem as esperanças. Quando a pessoa perde a esperança, ele já não tem mais essa glória. O pecado gerou um abismo entre nós e Deus. E de uma outra forma, uma separação, como um muro também. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, não ouvimos a Deus, consequência do pecado. Deus falava diretamente aos patriarcas, aos profetas, em visões, e pessoalmente também.
E eles ouviam, viam, sabiam da presença de Deus, mas hoje o pecado está de uma maneira tão generalizada e grande que ele nos separa de Deus. Dificilmente alguém tem uma comunhão perfeita de ouvir a voz de Deus sem barreiras, sem chiados, né? Nós temos que recorrer à Bíblia se quisermos ouvir a voz de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a nossa situação é igual. Todos nós estamos passando numa situação de pecado, estamos separados de Deus. Não há um sequer que não tenha pecado. Nós carecemos da glória de Deus, glória esta perdida por causa do pecado. Quem sente Deus pela humanidade perdida? O que Deus sente pela humanidade perdida? Como é que Deus avalia lá de cima essa situação? A situação em que nós vivemos. Ele sente amor, e amor de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Apocalipse 2:10 já retrata que as expectativas não é muito positiva, né? Os cristãos serão perseguidos, e tudo por consequência do pecado. O amor, desde quando existe o plano de Deus para salvar a humanidade perdida. Esse é o que nós vamos entender hoje. O plano da salvação, através do Evangelho, que é a boa nova da salvação, não é um plano recente que foi ajustado de última hora. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Ali no Apocalipse 13, versículo 8. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus pagou o preço antes mesmo do mundo existir. Então, quando o mundo foi fundado, o plano da salvação já estava feito. E Cristo já tinha aceitado a proposta de morrer como Cordeiro de Deus, muito antes que o mundo existisse. Sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como a prata ou o ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então, essa promessa que já tinha sido feita aos patriarcas, já tinha sido determinado antes que o mundo existisse. Jesus é o único Salvador. Nossa única esperança é Jesus. Só por Ele e através dele. Ao morrer na cruz, o que fez Cristo pelos pecadores? É da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Uma outra palavra aqui apresenta hoje aqui esse texto é o primogênito. Primogênito tem dois significados no hebraico para os hebreus, né? O primogênito é sem dúvida o primeiro filho criado. Mas o outro sentido dessa palavra é a origem de onde veio aquilo a que está aplicado esse título. Por exemplo, aqui fala o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos, nesse contexto aqui, significa que Cristo foi o primeiro a ser morto, porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Difícil para a gente entender, né? Mas é isso que significa essa palavra. Primogênito é o princípio, aquele de onde foi principiado. Por exemplo, o primogênito da criação significa dele que veio o princípio da criação. No Antigo Testamento, o santuário apontava para o Salvador, que viria. Então, ali, ele representava o Cordeiro como Salvador. O sangue dos animais, representava o sangue de Jesus.
que seria derramado por nós na cruz do Calvário. Eram perdoados e salvos pela fé. Enquanto Cristo não morresse, aquilo que era a sombra, o santuário era a sombra do sacrifício de Cristo, ou o tipo do sacrifício de Cristo. E quando Cristo veio, o antítipo encontrou com o tipo. Então não foi mais necessário a morte de animais. Apenas uma vez que Cristo morreu, já foi suficiente, porque ele é de uma nova aliança, o sangue do Deus eterno. Então os pecados que foram perdoados através da morte dos animais só teve validação real quando Cristo morreu na cruz. Por isso que ele morreu carregando o peso de todos os pecados de todos os tempos, daqueles que se arrependeram e pediram perdão. Quantos salvadores existem à disposição do pecador? Hoje, muitos creem que existem os santos que podem interceder, né? Há várias crenças em torno dos santos, mas nós sabemos que a Bíblia não é de acordo com essa versão, né? É apenas um, né? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só existe uma forma e o único Salvador, que é Cristo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, se não estiver de acordo com o Salvador, Jesus, não há outro meio de salvação, porque ele abre a porta para aqueles que estão de acordo com o seu reino. Então, o cidadão do reino de Deus, do Evangelho eterno, ele tem que se enquadrar dentro dos parâmetros que Cristo determina. O que devo fazer para receber a salvação? Como é que eu me torno um cidadão qualificado para receber a salvação? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, Paulo e Barnabé, em outra ocasião, Paulo e Silas, quando eles fizeram essa pergunta, eles falaram: você deve crer e ser batizado. Essa é uma da condição básica para que você possa ser salvo. Está em Atos. Ainda em Atos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, enquanto Cristo está presente no santuário, ele pode nos defender. A essência é essa, né? Se nós nos arrependermos, nos convertermos, os nossos pecados serão cancelados. E na presença do Senhor teremos refrigério, motivos e momentos de alegria. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda justiça. Crer em Jesus é o ponto fundamental. Arrepender dos pecados é o segundo passo. Confessar o pecado. Confessar o pecado tem um sentido especial. Confessar e deixar. Pelo constrangimento que causa e pelo mal que ele gera. Depois que eu creio em Jesus, me arrependo dos pecados, confesso e abandono, eu estou pronto para seguir a Jesus. Esses são os passos para ter a salvação. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então hoje Jesus está como homem lá no céu, ele não vai mais deixar essa condição, é o que a promessa diz, porque a sua presença já será um lembrete da consequência do pecado. É um dos motivos pelo qual não haverá mais
pecado no universo. Todos teremos a Jesus como um alerta constante do que o pecado é capaz de fazer. E Deus, sendo onisciente, ele sabe de tudo. Então, as pessoas que forem para o céu não sentirão mais a influência do orgulho ou da tentação para que volte a pecar. Só Jesus é o mediador. Quando eu compreendo isso e vou em busca desse, eu tenho realmente o resultado de que preciso, né? A salvação. Jesus é o único meio de salvação. Só ele possui a natureza divina e humana. Ele é unigênito, é o único do gênero. Só ele é homem pleno e só ele é Deus pleno, num só corpo. E por que Jesus está como ser humano? É a sua prova de amor pelo homem. Ele deve ficar eternamente com a forma de homem. Ele, sendo homem, não pecou. E ele vai permanecer assim. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus, é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Então, Paulo reconheceu a divindade de Cristo e aqui ele menciona quando escreveu a carta aos Romanos. Tudo vem dele, né? Os patriarcas todos. Porquanto para isto mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para que seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Pedro aqui vê e reconhece Cristo como sendo digno, porque foi o único ser humano que não pecou. E na sua boca não houve nenhuma reclamação, nem dolo, que significa engano. É uma queixa, né? Jesus destruiu o poder da morte. O único ser humano que venceu a morte, porque ele era divino e digno de vencer a morte. O único que não pecou. Jesus destruiu o poder da morte. Como foi esse processo? Visto, pois, que o Filho tem participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo, ele tem o poder de matar. Quando ele foi aos céus e falou sobre Jó, Deus falou assim, tudo bem, pode tocar nele, pode ferir, tirar todos os seus bens, mas não o mate. Satanás, ele tem o poder de matar, se ele receber a autorização de Deus. O que Jesus quer na vida do homem? O que ele espera de nós como ser humano? Já que até o querer e o efetuar vem dele, do poder que ele adicionou a nós através do Espírito Santo. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Cristo, através do Espírito Santo, quer morar no nosso coração. Essa é a essência do Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito de todos os mortos, o soberano dos reis da terra. Realização de Jesus no coração convertido. Jesus espera que você aceite o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é aceitar o sacrifício de Jesus no seu coração. E aceitando o seu sacrifício, aceitar a transformação que o Espírito Santo pode fazer em nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que eu tenho que fazer é aceitar a ação do Espírito Santo em minha vida, e ele fará todo o restante. Porém, Jesus é ético, o Espírito Santo é ético. E ele não força a barra de forma alguma, né? Jesus é a boa nova do Apocalipse. Jesus é o Evangelho eterno. Revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado através do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, quando João recebeu essa instrução, foi dado a ele a seguinte recomendação: tudo que vê, escreve e envia para as 7 igrejas. Nós vemos aqui que o Evangelho é o Evangelho eterno, né? Esse Evangelho eterno está disponível a todos. A todos. A nossa missão é levar esse Evangelho a todas as pessoas e assim abreviar a volta de Jesus. Não temos perspectiva de vida aqui de maneira agradável, né? Tudo que está indicando para nós é que haverá sofrimento, dor e cada vez mais sofrimento. Satanás está tentando dominar. Satanás, ele, quando enganou a Eva, enganou Adão se deixou enganar, mas ele enganou a Eva. Quando Adão comeu do fruto, ele se tornou o representante legal do mundo, porque ele conquistou a totalidade dos habitantes da terra, dos responsáveis pela terra. Ele pretende a mesma coisa no final dos tempos. Se ele conquistar todo mundo novamente, ele terá os direitos legais sobre o mundo novamente. Só que isso não vai se repetir mais. Porque o sacrifício de Cristo não pode passar por alto sem ser notado. O sacrifício de Cristo, ele, de uma vez por todas, é capaz de salvar todo aquele que aceitar o seu sacrifício. Então, a salvação está disponível a todos. O Evangelho Eterno, a boa nova salvação é essa, que ela está disponível para todos. E o nosso dever, a nossa missão é levar essas boas novas a todas as pessoas que não conhecem. E o Apocalipse faz isso, né? Nós podemos entender que esta salvação só vem através de Cristo. E ele é o personagem central do Apocalipse. Que Deus nos abençoe. E na próxima aula nós teremos o estudo sobre as 7 cartas. Cartas de Jesus, as suas mensagens esquecidas. São as cartas para as 7 igrejas, que ficavam na Ásia Menor. E nosso período que estamos vivendo, ele sobressalta a qualidade da 7ª e última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Nós teremos uma compreensão um pouco melhor sobre a mensagem de Deus para cada período desse e principalmente para o nosso período também, né? Que Deus nos abençoe. Marcos. Amém. Obrigado pela participação de todos, aqueles que estiverem assistindo também, que possa ser um crescimento espiritual para vocês aí, esse estudo, né? E vamos caminhar aí no estudo do Apocalipse de Daniel, que é o livro que nós mais precisamos aí estudar, né? Vamos orar então. Pai de amor que estás nos céus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua direção, pela tua proteção, pela tua inspiração, pela tua providência, principalmente pelo teu perdão. Ao enviar o teu filho aqui, tomando o nosso lugar e expondo o Evangelho eterno a todos. Que Deus nos abençoe no crescimento da tua palavra. São as bênçãos que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Precioso é Jesus.